Assistir? Quer assistir? Eu sei. Então vai lá no youtube.com/Teológica Vida. Pastor Lucas Rezende, boa tarde. Oi, Simone, muito boa tarde para você nesse dia especial, que eu já Obrigada. Te parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher, mas não somente você, preciso me dirigir a todas as nossas ouvintes do programa aqui, Vida Teológica, Desculpe, Teológica Vida, né? Não, o programa é Vida Teológica. Vida Teológica. Da Faculdade Teológica Vida. Teológica Vida, exatamente, né? E eu me dirijo, então, a todas as nossas ouvintes que gostam de teologia, né? O meu parabéns a todas vocês, a quem vai se chegando aqui também pelo YouTube. No decorrer do programa, a gente vai parabenizando a todas as nossas mulheres teólogas, né? Grandes teólogas. Eu lembro que o primeiro programa que eu fiz aqui, Simone, agora que tá me vindo a lembrança, eu citei algumas teólogas aqui, uma até católica, vamos ver se é Teresa d'Ávila, né, que tem umas frases muito interessantes na área de teontologia. Então, teologia não é só coisa de homem, não, né? A gente sabe da relevância e a gente precisa, na verdade, ouvir as mulheres e também ouvir o que a Bíblia ensina sobre as mulheres. Então, hoje, o interessante é que a gente tem convidado aqui no programa, já vou falar sobre isso, já vou apresentar ele daqui a pouco, mas eu dei uma encomenda, na verdade, assim, eu falei, uma das especializações do nosso convidado é a teologia exegética, que é a área de interpretação das escrituras sagradas, né? Então ele fala sobre isso, sobre hermenêutica, ele tem um bom trânsito nessa área, evidente que não é uma área exclusiva de atuação. Já vou falar o nome dele aqui, mas depois eu apresento melhor, do pastor Robson. Mas a teologia exegética é uma área que ele labuta bem, que ele tem um trânsito excelente e que ele já trouxe aqui em outras participações, contribuições muito boas, também outras participações meios de mídia, na TV, seja no rádio. E a gente tem a alegria de ter o pastor Robson Magalhães conosco aqui hoje. E aí, Simone, como o dia é especial, né? Eu comentei com ele, pastor Robson, vamos pelo menos ter aí algumas perguntas. Eu quero entender um pouco da Bíblia, o que a Bíblia fala acerca do ministério feminino, não é isso? E aí o pastor Robson fez melhor que a encomenda, né? Ele até se dispôs a termos um programa para falar sobre isso. Então você, mulher, precisa compartilhar. Você que está se ouvindo no rádio agora, né? No 96,5 o programa Vida Teológica, você precisa compartilhar aí, porque hoje o assunto é a Bíblia e o ministério feminino, né? A gente vai falar um pouco aí sobre vários assuntos acerca da Escritura Sagrada e o Ministério de Mulheres. Então convido a todos que estão nos ouvindo a assistir também do YouTube ou compartilhar esse programa pelo YouTube, que vai trazer enriquecimento. Como eu sempre falo, o programa fica disponível, né, aí no canal, e aí eu já vejo aqui várias pessoas chegando, várias pessoas nos cumprimentando. O assunto de hoje é ótimo e vale a pena acompanhar o Vida Teológica nesse início de tarde agradável, no Dia Internacional da Mulher, onde vamos falar do ministério feminino e na Bíblia. Como eu falei, melhor que a encomenda. Pastor Robson, que alegria recebê-lo. Preciso apresentar aqui para quem já está acompanhando a gente, seja pelo rádio ou seja aqui também pela transmissão no YouTube. Deixa eu só pegar aqui a agenda do pastor Robson. A agenda também é boa, né? Mas está aberta, eu vi lá nas redes sociais, está aberta, mas não é a agenda que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre a formação do pastor Robson. Ele é tecnólogo em ciência e política em segurança pública. Interessante, pastor Robson, também sou tecnólogo, mas na área de alimentos, né? Minha primeira formação. Depois ele fez o bacharel em teologia pelo CETAD, e tem também uma licenciatura em letras, ou seja, 2 graduações. Rapaz, 3 graduações. Você tem graduação de tecnologia, graduação de bacharelado, graduação de licenciatura, falta só engenharia, né? Para completar isso. São 4 tipos de graduação no Brasil, ele tem 3, só falta a engenharia, né? Pós-graduado em interpretação bíblica pelo Seminário Batista Livre, o qual eu tenho o privilégio de ser professor também. Pós-graduado em docência e teologia pela Faculdade Unileia. Pós-graduado em gestão escolar, meu amigo. Curso extensivo em Direito também, Administração, currículo maravilhoso, mestrando em Estudos Bíblicos e Pastorais, consultor teológico, programas de rádio e TV, palestrante, professor, instituições teológicas, monitor de grego no mestrado, enfim, o currículo aqui muito amplo. Já escreveu um livro que é o Evangelismo, a Urgência da Última Hora. Então também labuta na área de missões, currículo vastíssimo, e você já percebe aí que tem prerrogativas para tratar aqui desse tema, que é
tão relevante, especialmente para o dia de hoje. Então eu te dei parabéns, Simone. Repito os meus parabéns a todas as mulheres que nos ouvem, que nos assistem, e também aqui nos bastidores, a Fran, a Marina, todas as mulheres que fazem a coisa acontecer aqui e que fazem as coisas acontecer na nossa vida. E eu não posso também, então, de parabenizar também a minha esposa aqui, Fernanda, minha filhinha Maria Fernanda, as mulheres da minha vida, né? Mas vamos lá, pastor Robson, alegria ter o senhor. E aí, eu falei para o senhor margear o tema, né, já que a área de conhecimento aí é a teologia exegética, e o senhor se dispôs a falar bastante aqui sobre o ministério feminino, né? Qual que é a palavra inicial que você tem para os nossos ouvintes? Ou especialmente para as nossas ouvintes? Evidentemente. Reverendo Lucas, mais uma vez eu quero aqui agradecer pela Teológica Vida. Abriu espaço para nós podermos falar de um assunto tão importante, mas primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder exercer aquilo que eu amo. As formações nada mais são do que aquela graça maravilhosa de Deus que sempre está presente e permanecerá na eternidade em nossas vidas. Eu quero já saudar aqui e parabenizar a todas as mulheres. Eu fiz uma publicação pela manhã, eu sou um péssimo romântico. Eu demoro para consertar as coisas em casa, eu esqueço datas especiais, mas eu sempre falo para minha esposa, eu chamo de neguinha, a minha Nathalie, que a minha vontade é envelhecer ao lado dela, é a minha metade. Então eu quero aqui parabenizar a minha esposa, a minha Aninha, minha caçulinha, e a todas as mulheres que estão nos ouvindo, Simone, e todas as mulheres que trabalham aqui na rádio, na Teológica Vida, nessa rádio que alcança uma boa parte aí da região de São Paulo e também aqui em São Paulo pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui e que Deus possa abençoar esse momento maravilhoso de aula que teremos agora. Ótimo. Pastor Robson, e a Bíblia, o ministério feminino, como é que o senhor abre esse assunto aqui pra gente, em relação a muitas discussões, né? Hoje a gente vê acontecer, na verdade, muitos debates acerca desse tema relacionado ao ministério feminino, pastores que se posicionam no entendimento da importância do ministério das mulheres, mas que ele tem as suas categorizações, as suas qualificações bíblicas distintas do ministério masculino, né? Pastores de grande envergadura que pensam assim, e igualmente pastores de profundo conhecimento que já entendem que a mulher deve exercer, por exemplo, a liderança, o pastorado, mas existem talvez temas mais essenciais, por exemplo, acerca da essência do ministério feminino, né? Qual que seria a motivação do ministério feminino? Porque começando assim, a gente sai daquilo que às vezes é o tema mais comum do debate. Qual que é o tema mais comum do debate? Mulher pode ser pastora, mulher não pode ser pastora. Só que existem questões mais essenciais. Exatamente. Que, por exemplo, a motivação por trás disso. Exatamente. Mas passo a palavra, pastor Rob. Vamos aproveitar a sua presença aqui com a gente. Bom, nós vivemos no momento do empoderamento. E este é eu entendo que que seria a introdução ministerial. Quando nós tratamos acerca de seres humanos, nós falamos acerca de persona e personagem. E eu trouxe aqui um exemplo ilustrativo bem interessante acerca do 007. Tivemos agora o último ator, o Daniel Craig, que o interpretou muito bem. Então, o 007 é um personagem. E várias pessoas já o interpretaram. Como nós tivemos agora recentemente a finalização por meio do ator Daniel Craig. Então, qual que é a minha preocupação? A motivação ministerial feminino, ela se dá pela pessoa ou pela personagem? Porque, infelizmente, neste contexto contemporâneo de empoderamento, tanto masculino como feminino, eu percebo que alguns, eu não gosto de generalizar, porque eu sou muito otimista quando se trata da Igreja de Cristo, porque Deus é soberano, Ele que toma conta dos seus eleitos, que há pessoas que são personagens na igreja, são personagens nas redes sociais, são personagens diante de pessoas, mas a pessoa fica em casa, a pessoa fica escondida no quarto. E Deus, Ele olha os corações. Aquela passagem de Samuel, quando ele vai ungir Davi, o erro de Samuel foi comparar Eliabe a Saul. Quando ele olhou para
Eliabe, ele falou, certamente este é o novo rei de Israel, porque Eliabe era alto e formoso. E Samuel erra 7 vezes. Então, o que eu percebo é que esse empoderamento, ele pode gerar uma má motivação. Então, nós vivemos, reverendo Lucas e ouvintes, uma linha tênue, um perigo. Por qual motivo a mulher quer exercer o ministério? Porque a palavra ministério, ela nada mais é do que work, trabalho, ofício. E quando se trata de trabalhar para Deus, gera perdas, frustrações, tem que abrir mão de si mesmo pela segunda vez, tem que abrir mão de vários fatores e prerrogativas que são boas para essa vida agora contemporânea e atual. Então, o exercer o ministério, ele gera tudo isto que nós vamos debater e conversar. Então, a motivação do ministério feminino deve ser, abre aspas, Deus deve ser louvado, glorificado no meu trabalho para a igreja de Cristo, fecha aspas. Então, percebam que são duas funções. Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. Se a mulher exercer o ministério fora desses dois contextos, é um personagem, é um empoderamento, o antropocentrismo. Então, a motivação deve ser essas duas linhas. Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. Então, eu percebo, reverendo Lucas, e também aqui aos demais ouvintes, que há homens que fazem isto e, infelizmente, há mulheres que estão seguindo essa mesma linha. Eu quero exercer o ministério para que eu possa me autopromover, para que eu possa ser louvada, para que as pessoas possam dizer assim, olha, tá vendo? Eu sou uma mulher e consegui. Então, isso é um perigo muito grande por conta do pecado que há em nós. Pastor Robson, a sua participação no nosso programa, só essa abertura aqui, né, na sua primeira palavra, já é relevante demais. Porque é o que eu te falei. Às vezes a gente fica no âmbito do debate, debatendo o ministério feminino dentro de uma perspectiva muito mais circunscrita do que ele deve ser discutido. E quando você vai na essência da questão, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente percebe, e aqui utilizando de algo que, né, de certa forma virou aí um emblema em relação às suas participações, pessoal. Eu nem lembro quem foi o pastor que brincou numa conversa que a gente estava informal de bastidores de algum evento e falou assim, ó, o pastor Robson é o cara dos pressupostos, né? Como é que é a frase? Tem até uma frase, Todos nós temos pressupostos, inclusive eu. Todos nós temos pressupostos. E aí quando a gente fala do empoderamento feminino, que foi um tema que você trouxe aqui, Power Woman ou coisa assim, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que isso é um pressuposto, que às vezes orienta a maneira como se olha para um texto bíblico, se defende temas bíblicos. Trata-se do ministério feminino a partir de um empoderamento relacionado a uma cultura, ou vamos dizer assim, a questões sociais, a questões políticas, quando na verdade o nosso olhar para a Bíblia deve ser meio que desvencilhado disso. Existem questões que norteiam ou que devem conduzir o nosso pressuposto, e você traz aqui aquilo que está presente ali no axioma indiscutível de Romanos 11:36. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória. Então o pressuposto maior é esse, que Deus seja glorificado. E você entrar nesse tema já indo por esse viés, eu acho que você está indo no alicerce da discussão. Exatamente. O que eu percebo quando a gente fala do Empower Woman, ou seja, empoderamento feminino, ele é algo que está fazendo mal às igrejas. Por quê? É um ponto que eu quero trabalhar agora, reverendo. Como compreender, porque as pessoas não entendem, não compreendem o ministério feminino. O senhor percebe que a discussão é pastora? Sempre a mesma palavra? Pode ou não pode ter pastora? Uhum. Isso é tão mínimo. Pequeno, tão perto pequeno, do chamado de Deus para as mulheres. Exatamente, tão trivial. Quando eu vejo essas discussões no Facebook, eu coloco a pessoa 30 dias no modo soneca. Porque isso é muito pequeno, é muito relevante. É muito pequeno. Porque a palavra pastorear é cuidar. E eu vou trazer o contexto aqui. O que foi a mãe de Timóteo para ele? O que foi que Mônica foi para Agostinho? O que Sara foi para John Wesley? Então, isso aí nós vamos falar um pouco mais à frente. O que eu quero dizer? Vamos falar acerca de Deus. Nós temos um Deus que está acima da criação, mas se envolve na criação.
Ou seja, transcendência e emanência de Deus. Deus é atemporal, mas Deus se envolve na questão das pessoas dentro do tempo humano, passado, presente e futuro. Quando se trata dessas coisas, passado, presente e futuro, nós temos que entender que as culturas e os contextos se moldam e evoluem naturalmente. Então, quando as pessoas, elas dizem assim, as pessoas podem ser pastoras, elas querem impor na Bíblia algo que o contexto do Antigo Oriente Médio, para aqueles povos, seria impossível. Para a Palestina do primeiro século greco-romana, em que as mulheres, para as pessoas entenderem que isso eu vou deixar mais para frente, o problema de uma mulher receber o Espírito Santo, em Atos 2,17. Então, nós não podemos olhar para a Bíblia e impor a ela, esses são os pressupostos, que eu sempre digo, todas as pessoas são carregadas de pressupostos, inclusive eu. Então as pessoas olham para a Bíblia e dizem assim, tá vendo? A Bíblia não traz pastora. Evidentemente que não, porque a Bíblia ela não é um livro sistemático. Deus, que é um ser transcendente, emanente, é eterno, é temporal, ele respeita a condição cultural, a condição temporal, a condição social de determinados povos em determinadas regiões. E se instrumentaliza dela para comunicar sua vontade ao seu povo, dentro do seu propósito de redenção. Exatamente. É nesse ponto, assim, a gente já corrige muitas coisas. Por quê? Porque, veja, toda essa questão cultural que precisa ser considerada ao nos aproximarmos da Bíblia como livro, que foi dado pelo Espírito Santo, evidentemente, mas dentro de um contexto cultural, que é o que você está falando aqui, já precisa ser considerada para a gente chegar e questionar aqui algo que às vezes é trazido, uma acusação completamente infundada, né, da Bíblia como um livro machista. Na verdade, a Bíblia produzida dentro de uma cultura específica. E agora, se a Bíblia é um livro machista, eu não sei o que seria um livro saudável e equilibrado quando ela nos diz, ou diz que o homem deve dar a vida pela sua esposa, que só um exemplo, né? O que há de machismo nisso? No sentido de que eu tenho que morrer pela minha esposa. Se for preciso, cuidar, né, e dar a minha vida por ela. Eu não vejo nenhum machismo nesse ensino que nos foi dado pelo Espírito Santo. Aqui só a caráter de exemplo, que eu acho que se aplica bem no sentido de toda a audiência estar conosco, conectada a tudo isso que você está trazendo. Mas posso fazer um exemplo interessante? Pode continuar, pessoas, por favor. Como que as pessoas compreendem mal o Antigo Testamento, a lei mosaica? A lei mosaica, ela foi esplendidamente, maravilhosamente boa, desculpa a redundância, para aquele povo naquele contexto. Os povos do Antigo Oriente Médio, egípcios, mesopotâmicos, enfim, eles também tinham leis. E as leis, para que os nossos ouvintes possam entender, eram rígidas demais. Mesmo no homicídio culposo, quando não tinha o dolo, a vontade de matar, a intenção deliberada, as demais leis determinavam que a pessoa deveria ser morta. Entretanto, a lei dada por Deus a Moisés trazia um aspecto de exceção para o homicídio culposo e trouxe as necessidades de refúgios. Então, a lei mosaica, ela revela, reverendo Lucas e os ouvintes, a bondade de Deus. Um exemplo acerca do adultério. O adultério era algo nos outros povos que a mulher morreria certamente. Só quando a gente vai para aquela passagem da mulher que foi pega em adultério, e que Jesus fala que aquele que não tiver pecado lance a primeira pedra. Qual que era o pecado daquelas pessoas? Porque ali a mulher foi pega no ato de adultério. O texto está no particípio. Ela estava cometendo adultério, então não dá para se cometer adultério sozinha. O homem estava no momento. O que eles fizeram? Eles dispensaram o homem e levaram a mulher para testar Jesus. Porque a lei, ela determinava que os dois deveriam pagar, tanto o homem como a mulher. Olha a bondade de Deus, dizendo assim, opa, não é só a mulher que tem que pagar, ambos têm que pagar. Então toda a lei mosaica, ela traz benefícios para as pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade, inclusive as mulheres.
Então, a lei mosaica ela é muito boa e Paulo fala que ela é boa. Então, quando nós devemos olhar para a Bíblia Sagrada, nós devemos entender o contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito num espaçamento muito grande. Para que as pessoas possam entender, o Antigo Testamento foi escrito por volta de 1400 anos. O Novo Testamento por volta de 50 anos de história, o Novo Testamento. E mesmo assim, o Novo Testamento, Jesus estava preso ao contexto da Palestina do primeiro século, e ele é muito bondoso com as mulheres. É por isso, reverendo Lucas, que eu não quero me estender aqui nesse primeiro momento, porque nós temos muitas coisas aqui para trabalhar, porque o ministério feminino é mal compreendido. Porque nós queremos impor um machismo onde não tem machismo e queremos empoderar a mulher em locais que elas nunca teriam oportunidade, porque Deus não permitiria isso, porque Deus respeita o contexto. Agora, só para finalizar, reverendo, eu tenho uma preocupação muito grande. Quando uma pessoa é machista e quando uma pessoa é feminista dentro do ministério, é fácil de descobrir. O homem, ele diz assim, quando ele é machista: a mulher vai trabalhar no ministério e quem vai cuidar da família? Aí eu respondo a este homem: você não cuida da sua? E a mulher, quando ela é feminista, ela fala: eu tenho que trabalhar porque nós temos direitos iguais. É um problema. Mas o que a Bíblia fala? O senhor percebe que as duas falas estão sem o respaldo bíblico. As motivações. As motivações. Esse que é o grande problema quando se trata do ministério feminino. Querido teleinternauta, você que está chegando por aqui agora, querido ouvinte, você que sintonizou aí o 96,5 da Rádio Vida, estamos aqui num programa nesse Dia Internacional da Mulher, um programa de teologia, falando sobre a Bíblia, ou o que a Bíblia nos diz acerca da mulher. Então, assim, a pertinência da participação do pastor Robson aqui já foi notada por todos vocês. Não estamos discutindo aqui na circunscrição de um debate sobre posições ministeriais. Estamos discutindo aqui a essência da coisa, a essência do Ministério Feminino. Tem muita coisa para enriquecer. Se você está chegando agora, vale a pena acompanhar esse programa que fica disponível aí no canal Vida Teológica desde o começo, porque questões importantes, fundamentais e que dão um alicerce de toda essa discussão já foram postas aqui para o pastor Robson e que serão aprofundadas, se estenderão. E quem está assistindo, tem gente assistindo pelo YouTube, tem gente nos ouvindo pelo rádio, manda aqui o seu WhatsApp com a sua pergunta, com a sua participação, com a sua contribuição, até com o seu questionamento, com a sua contraposição a alguma questão que for trazida aqui no programa. Queremos contar com a sua participação no programa de hoje, não é isso, Simone? Chegamos na hora do nosso breakzinho? Isso mesmo. Vamos para um breakzinho e já voltamos. Fica ligadinho. Hoje o programa está muito legal, muito contributivo, saindo aqui dos limites das discussões pequenas para questões bem mais profundas e essenciais. Louvado seja Deus pela vida do pastor Robson. Já voltamos. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. Assembleia de Deus Missão apresenta Três Palavrinhas, a turma mais divertida do YouTube. Ao vivo em São José dos Campos, dia 11 de março, às 4 da tarde. A entrada é só 2 quilos de alimentos não perecíveis, em prol das vítimas das chuvas. Três Palavrinhas ao vivo em São José, dia 11 de março, às 4 da tarde. Na Assembleia de Deus Missão, Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, no centro de São José. Apoio Rádio Vida, a rádio que você mais ouve. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Atenção, manicure, nail designer e extensionista de cílios. Agora você encontra tudo o que você precisa para trabalhar com excelência em um só lugar. Conheça a Long Nails Cosméticos, seu fornecedor de produtos para alongamento de unhas e cílios, géis, equipamentos eletrônicos, fios de cílios, adesivos e muito mais. Vem para Long Nails Cosméticos, o melhor atendimento e 2 lojas em São José dos Campos, Rua Sebastião Rummel, número 19, Centro. Rua Avião Ipanema, número 40, Jardim Solto. São mais de 1.000 itens à pronta entrega, além de entregas via motoboy. Mande um WhatsApp 12996740253 12996740253 e conheça nosso Insta @alongnailsstore. Visite nosso site alongnails.com. Along Nails Cosméticos, tudo para alongamento de unhas e cílios.
que é tudo de bom. Nossa, tô precisando de um óculos, viu? Não tô enxergando nada daqui. Precisando de óculos? A Zion Óticas tem a solução. No período de volta às aulas, estudantes têm descontos de até 40% nas lentes de filtro azul. Dependendo do seu grau, seu óculos fica pronto em até 20 minutos. Zion Óticas, Avenida Siqueira Campos, 58. E no Espaço HR Mall, na Avenida São João, 02, Jacareí. Siga a Zion no Instagram, no @Zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo. Transmite saúde, segurança e verdade. Música boa, Toca na vida! De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Vida FM. Vida. Despertamento, quebrantamento, restauração e avivamento. Toda quinta-feira, na Bíblica Vida em São José dos Campos, Reaviva! Um tempo de crescer e fortalecer a sua fé. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos juntos renovar as nossas forças e viver um tempo de avivamento. Venha e participe. É tempo de um reencontro com Deus. Reaviva! Reaviva! Nesta quinta-feira, na Rua Palmares 400, no Parque Industrial em São José dos Campos. Reaviva! Toda quinta, 8 da noite, na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. vida, tudo de bom. A paz, queridos. Pastor Cláudio Apolinário. A obra do Senhor não pode e não vai parar. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para o avanço do Evangelho. Nós estamos avançando e a minha oração é para que Deus te prospere cada vez mais. Que no seu coração brote a convicção de que Ele te levantou para promover o reino através da sua contribuição. Nós contamos com você e com muita convicção nós podemos afirmar: vidas estão sendo restauradas através da sua oferta, através do seu posicionamento. Então se programe e faça o seu Pix. Nós não vamos parar. doe@biblicavida.com.br. Chave e-mail: doe@biblicavida.com.br. Pai, abençoe o seu povo. Levante homens e mulheres prósperos e que eles contribuam cada vez mais para o avanço do Evangelho e para a honra e glória do seu nome. Que Deus te direcione e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Siga o pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. Muito mais vida, muito mais bíblica. Estamos de volta. A vida voltou com Vida Teológica. Com a nossa aula de hoje aqui pelos 96.5 youtube.com/Teológica Vida. Estão por aqui pastores, olha só, a Tânia Leico, Daniel Carrardi, também Roseli Rezende, Flaviane Jesus, Luiz Fernando de São José dos Campos, Neuza Ferreira, Conceição Godfaria, Valnia M. Durães de Freitas, Joseval Ribeiro, pastor Everton Alves e a Rosaura Mazeto também. E tem uma pergunta aqui do João Lúcio. Ótimo, ótimo. Primeiro, saudar todo mundo aí que está acompanhando o nosso programa hoje. O pastor Robson está aqui com a gente, pessoal. O pastor Robson, ele tem especialização na área de teologia, de interpretação bíblica, por isso o nosso programa aqui envolve o aspecto, né, da teologia exegética. E como o 8 de março não poderia ser ignorado por nós, não foi, né? Eu estou trazendo perguntas aqui, uma participação do pastor Robson acerca da discussão a respeito do Ministério Feminino. E a gente fica muito feliz com as participações, porque o que deu o tom do programa foi já a abertura do pastor Robson sobre a gente discutir a questão na sua profundidade, não a questão na superficialidade do pastor ou não pastora, mas da essencialidade da questão. Pastor Robson, antes de nós continuarmos, até a pergunta aqui do João Lúcio, se você tem pergunta, manda pra gente, recebemos áudio aqui também, vamos ver se dá para colocar no programa. Recebemos um áudio longo de uma irmã, a pastora
Tatiana, eu já te agradeço, viu, pelo envio da sua mensagem. Ouvimos aqui rapidamente no intervalo. Que Deus te abençoe. Fica muito feliz da sua manifestação. Vamos ver se dá para colocar aqui sua participação também no programa. Mas eu quero trazer a pergunta para o pastor João Lúcio, mas eu queria que você divulgasse, pessoal. Quem quiser acompanhar, só o seu Instagram aí para o pessoal já... Depois de seguir ali, ter mais informações. Eu trabalho bastante com redes sociais, eu gosto de redes sociais. Sim. São ferramentas importantes. Então, quem quiser seguir é prof.robson de Magalhães sem o tio. Isso, Robson de Magalhães sem o tio. prof.robson de Magalhães sem o tio. Pode seguir, eu coloco vídeos curtos, eu faço postagens, legal. Tudo referente. Isso aqui, certamente, essa entrevista certamente estará lá. Estará lá alguns trechos, alguns cortes, né? Cortes. Ótimo. Meu aí é Reverendo Lucas Rezende, você pode achar também no Instagram. Rezende com Z. Pessoal, pergunta do João Lúcio, vamos lá. Pastor Robson, a partir da perspectiva bíblica e também do Criador, tendo como exemplo as mulheres que atuaram no ministério de Jesus e dos apóstolos, as mulheres não teriam que ser auxiliadora ao invés de ficar militando por um empoderamento, uma vez que Deus o fez com um propósito, a fez com um propósito? Ou que Deus o fez aqui em relação a essa participação das mulheres ali como auxiliadoras com um propósito, tal? O que quer que eu repita aqui? Não, deu para entender, inclusive estava na pauta. Tem a ver com o início do programa, tem que a gente falou sobre empoderamento. Qual que é a motivação ao discutir ministério feminino? Empower homem, nós falamos sobre esse é o ponto, né? Então, vamos lá. Eu vou retomar rapidamente aqui, reverendo. Quem que fez a pergunta? É o João Lúcio. Um abraço, viu, João Lúcio? Pergunta inteligente, oportuna, muito boa. João, Deus abençoe. Eu quero aqui mais uma vez enfatizar, olhando para a câmera. Qual é a motivação de você exercer o ministério? A palavra ministério significa trabalho, ofício. E trabalho, num contexto secular, você perde mais do que ganha, evidentemente. E num contexto cristão também. Porque quando eu falo que perder, não há salário no mundo que pague a ausência de um pai, de uma mãe com os filhos. E nós colocamos os filhos na escola para poder trabalhar e o pegamos no final, mesmo que nós ali ganhamos dinheiro, temos recompensas, nada pode sobrepor a ausência do pai e da mãe com seus filhos. É por isso que algumas mães, muitas vezes, sabiamente, elas abrem mão dos trabalhos para poder participar diretamente da educação dos filhos. Então, quando se trata do ministério, pastor Lucas, reverendo Lucas, o ministério, ele tem que ter uma motivação. Deus será glorificado no meu ministério? A igreja será edificada? Se uma mulher tiver a motivação de empoderamento, como alguns homens têm, a motivação está errada. Agora, o que ocorre? Ele falou acerca de auxiliar. Vamos pegar o contexto da criação dos seres humanos. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem, eu até peguei aqui a palavra no hebraico em sentido, ele fala assim, Adam bitsemenu kidimutemu, ou seja, homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tisselem e Demut, são sinônimos. O que Deus colocou no homem? Deus colocou os atributos comunicáveis no homem, razão, liberdade, vontade, governo, isso está no texto, está claro, não é aspecto físico, são esses aspectos de Deus que comunicou ao homem. E quando nós vamos para o capítulo 2, e Deus vai criar a mulher, está em Gênesis, no capítulo 2, versos 18 a 25, é interessante porque Deus, dentro da soberania e sabedoria, Deus não é pego de surpresa, ele percebe que não havia ali uma pessoa semelhante ao homem, e percebe que o homem está só. Então, quando Deus cria Eva, Eva não é um nome próprio, a palavra significa tipo um auxiliar, uma ajudadora, mas não é isso. Eu vou pegar aqui o sentido. Diz assim, é a palavra Ezer, que significa auxiliar. A palavra Ezer, que nós colocamos como Eva, significa que Deus tira Eva de Adão para lhe auxiliar. O problema de tudo é porque, por causa do nosso contexto do século 21, as pessoas pensam que auxiliar é um contexto de submissão, é um contexto de uma hierarquia que nesse contexto ocidental criou, mas não é isto. A palavra auxiliar é ajudar do lado. Eu vou governar,
e Eva estará ao meu lado governando. É exatamente esse o contexto de Gênesis. Inclusive, Desculpa, mas só dando uma beleza no que você está falando, uma frase de um antigo puritano, né, que diz que a mulher não foi tirada da cabeça para ser superior, não foi tirada dos pés para ser inferior, foi tirada do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida, perto do coração para ser amada. Aí, merece, parabéns. Vamos lá. Poxa, nem precisava estar aqui. Vamos lá. O mais interessante, porque ele traz essa palavra Ezer, que é auxiliar, ela sai do lado por todas essas questões que o senhor já trouxe, e ele também traz a palavra Neged. A palavra Neged, no hebraico, significa diante de, na frente de. Sabe o que significa, reverendo? O homem teria o espelho na frente dele. Eva reflete exatamente o que Adão é. E o que Adão é, senhores ouvintes? A imagem e semelhança de Deus. Então Eva, ela é igualmente Adão. Só que ela é mulher. Deus cria Ish, homem, e Isha, mulher. Então quando Deus cria a mulher no contexto de Gênesis, Deus cria a mulher para governar junto, ao lado de Adão. Não sob, não debaixo, não numa estrutura hierárquica. Parece uma coisa de exército, forças armadas. Olha, vai descascar batata no quartel. Não é, isso é totalmente errado. Eu posso usar um exemplo? Sim, dentro da teologia sistemática, quando a gente fala da Trindade, os teólogos do passado usaram um termo subsistente. Na verdade, Deus é um só ser, né, que subsiste em três pessoas. O que seria subsiste? Uma existência numa linguagem muito fria, uma existência debaixo da outra. Só que não é bem isso, porque coexistem, também é utilizado. E assim, usa-se também o termo submissão, mas veja, o sub relacionado a uma missão debaixo da outra, mas quer dizer, talvez poderíamos falar de uma comissão ou uma cooperação. Vamos falar acerca da teologia de Deus, quando a gente fala da trindade ontológica. A essência de Deus, ela é compartilhada Pai, Filho e Espírito Santo. Subsistência, são três pessoas separadas, são três pessoas distintas. Coexistem. Elas coexistem. Então, em essência, Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a mesma essência. Eles são iguais, ontologicamente. Só que são três pessoas. Aí nós vamos falar acerca da trindade funcional, trindade econômica. Eles têm atribuições distintas. Sim. O Pai planejou a salvação. O Filho executou a salvação porque o Pai assim o planejou. E o Espírito Santo mantém, é o selo, é o que garante a salvação. Eu falo isso para todas as pessoas. Se o Espírito Santo não estivesse dentro desse contexto, a morte de Jesus Cristo seria em vão na cruz do Calvário. A salvação pertence à Trindade. Não pertence mais ao Pai, nem mais ao Filho, nem mais ao Espírito Santo. Pertence aos três. Veja só, reverendo, que as funções são diferentes, mas eles não são três pessoas que uma se coloca acima da outra de forma ontológica. É exatamente a ideia de Adão e Eva. Ontologicamente... a questão, né? Por isso que eu chamei a questão. Muito bom. Ontologicamente, a mulher é igual ao homem. Só que funcionalmente, ela exerce funções distintas por causa das características que só a mulher tem. A mulher, ela é mais emotiva, a mulher é mais atenciosa, a mulher, ela abraça mais. O homem, ele é mais racional, o homem, às vezes, ele é forte, às vezes é duro. Então, Deus coloca pessoas exatamente iguais de forma ontológica e com funções diferentes, porque as características são diferentes. E quando nós olhamos para o contexto... Desculpa, pastor Robson, mas eu acho que o igualitarismo, né, o discurso igualitarista, ele perde o seu equilíbrio quando ele desconsidera que existem diferenças claras... Exatamente. Nas diferentes personalidades, né, do homem e da mulher. E Deus não fez à toa distintamente. Deus fez porque ele tem um propósito a partir das peculiaridades da sua criação, da criação do ser humano. Contexto, vamos pegar acerca do Antigo Testamento. Será que as mulheres foram relevantes no Antigo Testamento? Todas as vezes que eu percebo as pessoas falarem que a Bíblia é machista e as mulheres são irrelevantes, eu percebo que a pessoa nunca leu a Bíblia ou os pressupostos, infelizmente, levaram a caminhos equivocados. Então, nós vamos pegar algum texto, como Eva. Eva, ela teve um papel fundamental na governança.
do Éden. Ela estava do lado. Vamos falar acerca de Sara. Sara é protegida por Deus no Egito, Gênesis 12, e também em Gerar, em Gênesis 20, quando Abimeleque ia tentar possuir. Por quê? Deus diz assim a Abraão: é com Sara, é com esta mulher, juntos vocês vão me dar uma grande nação. E eu vejo as pessoas pregando só acerca de Abraão, mas não, era com a família de Abraão. Acerca também da escolha de Rebeca, foi algo que quando o servo de Abraão foi até Mesopotâmia, ele ora a Deus: quem é a mulher do teu servo que vai fazer? Aí Deus escolhe Rebeca, e assim sucessivamente. Raabe, no contexto de Josué. Raabe é citada no Novo Testamento, uma grande mulher de Deus, e ela está na genealogia de Jesus. Não somente isso, vamos falar acerca de, todo mundo fala da Débora. Débora teve um papel fundamental, uma juíza no contexto do Antigo Testamento, naquela cultura completamente patriarcal, machista, a relevância de Débora, mas Deus respeita o contexto. Ruth, a Moabita. Sabe quantas vezes, reverendo, o livro de Ruth afirma que ela era de Moabe? Com 4 capítulos apenas? 7 vezes. Ou seja, o autor deliberadamente demonstra que Ruth não era judia, que ela era fora da descendência de Abraão. Mesmo assim, é o único livro de toda a Bíblia Sagrada que termina em genealogia. Por quê? Demonstra que o maior rei de Israel veio de Moabe. Essa ideia de etnia, de circunscrição, de povo, de grupo, é uma ideia ocidental. Deus sempre quis buscar muito mais. É uma ideia oriental e agora também virando ocidental. Que serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente. Assim que e vamos finalizar no Antigo Testamento Maria, porque ela está no contexto do Antigo Testamento. Maria, ela era uma jovem, por volta ali, uma adolescente, e quando Lucas descreve que ela era virgem, a palavra grega paternos significa que ela era jovem, estava em idade para casar e não tinha feito relação sexual ainda. Ela era uma criança no nosso contexto aqui no Ocidente. José não tinha levado para coabitar, eles não moravam juntos. E quando o anjo aparece para ela e diz assim: olha, você vai ficar grávida, ela faz a pergunta: como? O Espírito Santo vai te gerar um filho. Sabe o que ela diz no final? Que seja feita a vontade de Deus. Como uma adolescente no contexto ocidental poderia ser tão submissa e tão grandiosa? E ela foi feita mãe de Deus, porque Jesus é Deus, por conta da obediência dela. Então as mulheres do Antigo Testamento tiveram papéis fundamentais no Evangelho, nas boas novas, não só na formação do povo dos judeus, mas também para a expansão do cristianismo que nós temos hoje. Mas Deus respeita o contexto, Deus respeita o desenvolvimento progressivo dos propósitos de Deus. É exatamente. Isso aí. Tá vendo, mulherada? Hoje é um programa aqui para enaltecer aí os propósitos de Deus e o que Deus fez e faz através da vida de vocês. Parabéns de novo, que louvado seja Deus por termos aqui o pastor Robson com todas essas informações bíblicas que enaltecem o ministério da mulher e o propósito de Deus na vida das mulheres. E aí, pastor Robson, eu não posso deixar de citar aqui algumas participações. A Vâunia, por exemplo, foi minha aluna na saudosa Faculdade Teológica da Trindade, da Igreja Cristã da Trindade, pastor Paulo Romero. Ela disse que, olha, a primeira fala do pastor Robson já me orientou. De fato, quando você saiu da superficialidade de discutir cargos ministeriais para a profundidade, a essencialidade da coisa, que é o propósito de Deus através da vida das mulheres. Do mesmo modo, ela depois disse aqui que ela ficou doente, não pôde trabalhar hoje, mas ela vê um propósito de Deus para participar desse aulão aqui em tempo real, né, desse programa. Amém. Que maravilha. Recebemos também um áudio muito especial, né? A gente até, uma participação de uma pastora, né, Simone? Vamos colocar? Vamos colocar, vamos ouvir aí a participação dela, porque a gente valoriza demais aqui os nossos ouvintes, então sempre manda um áudio, uma pergunta, vamos ouvi-la. Vamos lá então, da pastora Tatiane Amaral. Obrigado. Olá, pastores. Olá, ouvintes da Rádio Vida. Eu estou extremamente emocionada ouvindo o programa nesse dia tão especial do Dia Internacional das Mulheres. Eu sou a pastora Tatiane Amaral, da Igreja Quadrangular Família Global, no bairro Altos da Vila Paiva, em São José dos Campos. Sou obreira desde os meus 12 anos de idade. Minha primeira pregação foi aos 8 anos de idade. Meus pais, minha mãe são pastores. E
eu tive como exemplo a minha vida inteira grandes mulheres, grandes pregadores, grandes pastoras, e nunca me senti tão representada com uma discussão tão inteligente a respeito das mulheres exercerem o seu ministério cristão, que mais pessoas, mais pastores possam promover, não somente no Dia Internacional da Mulher, uma discussão inteligente para valorizar as mulheres que pastoreiam, que abrem mão da sua própria vida, muitas vezes para cuidar de outras vidas, que têm a vocação sincera do chamado de Cristo e exercem com zelo, com amor e com cuidado esse ministério de pastoreado. Que as pessoas possam valorizar a cada dia mais as pastoras, missionárias, obreiras que trabalham no reino de Deus. A minha própria igreja mãe original foi fundada, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher, Aimee Semple McPherson. E é um exemplo, foi reconhecida como a maior evangelista do século, dado o valor que tem a mulher para este século, para o Brasil, para o mundo. E que por mais missionárias e por mais homens e mulheres que tenham uma visão diferenciada do Evangelho e do Ministério Feminino. Feliz Dia das Mulheres para todos e muito obrigada, parabéns pela iniciativa, parabéns pela visão, parabéns Rádio Vida. Isso aí, pastor Robson. E aí? É assim, não tem como não se emocionar, né? Porque eu tava vindo pro caminho, eu falei pra Deus, se eu estiver aqui, se não tiver o propósito de Deus ser glorificado, não adianta estar na Rádio Vida, não adianta participar do Verde Sol, não adianta. Então tudo tem que remeter para a glória de Deus. Eu sou uma pessoa muito quebrantada nesse sentido. E esse é o nosso ponto. Não estamos aqui discutindo vamos colocar o pastorado bíblico. O pastor Robson tem o pastorado feminino a partir da Bíblia, né? O pastor Robson tem a posição, eu tenho minha posição, podemos esclarecer, né? Isso através das nossas redes sociais, enfim, mas é realmente essa visão que ela trouxe aí. Nós não estamos discutindo na superficialidade disso, né? Na essencialidade da coisa, né? A motivação, e a motivação é a glória de Deus. A gente sabe que para a sua glória Deus usa muitas mulheres. A começar lá na minha igreja, que eu estendo aqui minhas felicitações para uma obreira missionária Wilson, que é vamos dizer assim, uma providência de Deus no seio da nossa comunidade. Pastor Robson, você falou sobre Deus atuando nesse propósito da sua redenção, nesse propósito para a redenção da humanidade a partir de mulheres no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pastor. Bom, no Novo Testamento, vamos entender ali Atos 2, versículos 17 e 18. A descida do Espírito Santo. Evidentemente, claramente, a expansão do ministério feminino, ela aumenta, porque o Espírito Santo é dado às filhas e também às servas. O texto afirma que os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. E é interessante porque o texto, no grego, ele separa tanto filhos como filhas. E também o texto grego afirma que os vossos servos e as vossas servas também vão participar dos dons ministeriais, dos dons do Espírito Santo. E traz a palavra tus dulos e tas dulas. Então, Lucas teve o cuidado de separar os gêneros, no caso masculino e feminino. Por que isso, reverendo Lucas e ouvintes? Na Palestina do primeiro século, naquele contexto grego-romano, quando nascia uma menina, o pai poderia decidir se a menina viveria ou não. O pai, tanto grego, tanto romano, só tinha prazer no nascimento do homem. Se nascesse uma mulher, uma menina, ele poderia dizer dessa forma: pode matar, jogue no rio, não é interessante para mim. Então, quando Lucas descreve a descida do Espírito Santo sobre mulheres, há um rompimento gigantesco nessa ideia. Lucas está dizendo assim: mulheres, vocês são importantíssimas no ministério, no nascimento da igreja. Não somente nisso, o Espírito Santo vai capacitar vocês com dons para poder exercer o santo ministério.
isto converge com 1 Coríntios 12, quando fala que os dons espirituais seriam dados à igreja. E nesse contexto, evidentemente, que as mulheres fazem parte dos dons. Então, os dons espirituais não podem vir sobre pessoas que não vão exercê-los. Seja numa linha, porque o cessacionismo é muito mal compreendido. O senhor sabe disso, o senhor é reverendo da presbiteriana. Os senhores acreditam, sim, que os dons, eles, na sua majoritária, de forma majoritária, eles estão presentes. É uma pequena parte que não estão. Aí o senhor pode até falar assim, poxa, pastor... Não é o programa de hoje. Eu sou muito justo nesse ponto. Se liga aí nas redes sociais, vou falar sobre isso ainda dessa semana. Mas só para as pessoas entenderem sobre isso. Então, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles estão vigentes tanto em todas as igrejas, sejam reformadas ou não, e são exercidos pelas mulheres. É interessante porque quais são os pontos importantes que as mulheres participam nisto? No testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus fala com as mulheres, só que as mulheres não eram valorizadas, é uma cultura completamente machista, mas Jesus se revela para elas inicialmente. Não somente isto. Vamos falar acerca de Priscila e Áquila. Vamos ver se os ouvintes sabem. É pena que nós estamos distantes. Quantas vezes tem a citação ou as citações de Priscila e Áquila? Para quem não sabe, 19 vezes. 19. Sabe quantas vezes Priscila vem na frente? 18. Olha só. Isso demonstra que Priscila, que era esposa de Áquila, tinha uma proeminência ministerial sobre o marido. Vamos pegar o contexto de Filipenses, daquelas duas mulheres que Paulo fala para elas pararem. E veja, aqui quando ele fala de proeminência ministerial, não estamos falando de necessariamente de cargo pastoral, não é isso, mas aquela ali serve ao Senhor de uma maneira mais perceptível. Exatamente, ela está mais envolvida no trabalho. Mais envolvida no ministério, na igreja que era na casa deles, primeiro lá em Éfeso, depois lá em Roma, enfim. Porque a igreja de Éfeso tinha um pastor, que foi Paulo, depois ele coloca Timóteo, e em Creta tinha Tito. Então o que ocorre? As pessoas precisam entender que o ministério pastoral não é abrir o culto, salve a igreja com a paz do Senhor, vamos abrir o culto, não. O ministério, quando se fala de cuidar de pessoas, envolve essas questões. Então as mulheres, elas trabalharam diretamente no desenvolvimento da igreja no primeiro século, e o reverendo Luiz Fernando, que faleceu há um tempo, com certeza o senhor deve conhecer, ele me deu aula no mestrado, ele fez mestrado na patrística em Roma. Ele afirmou em aula, para quem não sabe, mulheres dirigiram comunidades nos primeiros séculos da igreja. Pastor Robson, nós ainda tínhamos aqui, né, que falar até sobre esse assunto que você chamou agora, que é a mulher na história da igreja, que você falou assim sobre esse começo ali na patrística, e claro, a gente tem a patrística, a escolástica, a reforma, e tem mulheres em todo esse momento. Veja, que a gente poderia estender essa discussão aqui a muito mais. O problema é que o tempo acabou, pessoal. Tá muito gostosa essa aula, tá muito bom esse programa de hoje, com muitas participações. A gente fica feliz, dezenas de pessoas ligadas conosco aqui pela internet, claro, milhares pelo dial. Mas compartilha esse conteúdo com outras pessoas, com mulheres queridas nesse Dia Internacional da Mulher. Olha aí discussões acerca do ministério feminino, do chamado de Deus para a mulher. A gente caminha aqui para o encerramento, né, Simone? Isso mesmo. Então, Pastor Robson, Deus abençoe. Novamente, repita aí seu contato, redes sociais, quem quiser continuar te acompanhando. Muitas pessoas passaram por aqui, deixaram suas mensagens e podem seguir o Pastor Robson. Depois que vão ter acesso a esse conteúdo, podem seguir nas redes sociais, né? Bom, para poder seguir o nosso trabalho, eu estou no Instagram, prof.robson_de_magalhães. Eu já quero agradecer aqui, reverendo, pela oportunidade. Será que depois a gente consegue fazer um programa só da participação da mulher na história da igreja, começando da patrística, vindo pela escolástica, reforma? Podemos, com certeza, estou à disposição. Vamos marcar. Obrigado, reverendo, pela oportunidade, Teológica Vida, Simone, todos os que estão nos bastidores e sempre nos apoiam com muito carinho em exercer o santo ministério. Que Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mulheres. Prof.
ponto Robson de Magalhães, sem o tio. Instagram. No Instagram. Maravilhoso. Maravilhoso. Seminário? Ah, sim. Para quem, nós estamos ali com o novo polo agora em São Miguel Paulista, o novo polo do Seminário Batista Livre, na Avenida Marechal Tito 959. O Seminário Batista Livre está com 4 polos. Eu sou coordenador do polo ali de São Miguel. E quem quiser, porventura, algumas informações acerca do nosso polo, pode entrar em contato no Instagram comigo, que eu passo maiores informações. Maravilha, pastor Robson. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Programa amanhã de volta, sempre mesmo horário, meio-dia. Amanhã com quem que apresenta, Simone? Pastor Arthur. Amanhã, pastor Arthur Bittencourt, Assembleia de Deus, conhecido também. Deus abençoe toda a nossa audiência. Continue nos acompanhando, como a gente fala, pelas redes sociais. Tem lá, @IPAldalap no Instagram e Reverendo Lucas Rezende também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã ao meio-dia. Assembleia de Deus Missão apresenta Três Palavrinhas, a turma mais divertida do YouTube. Ao vivo em São José dos Campos. Dia 11 de março, às 4 da tarde. A entrada é só 2 quilos de alimentos não perecíveis, em prol das vítimas das chuvas. Três Palavrinhas ao vivo em São José, dia 11 de março, às 4 da tarde. Na Assembleia de Deus Missão, Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417, no centro de São José. Apoio Rádio Vida, a rádio que você mais ouve. Sintoniza aí. É tudo de bom. Deus tem nos atraído. Antes eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV para ouvir notícias ruins. Hoje eu levanto e ligo o rádio para ouvir a palavra de Deus. Devocionais que transformam o seu dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele é Deus, um Deus maravilhoso, santo e fiel, um Deus de promessas, um Deus verdadeiro, um Deus de palavra, um Deus digno de ser engrandecido e adorado. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada.